Olá pessoal, boa tarde. Prometi para vocês que eu voltaria e vocês vão me ver muito aqui ainda nos próximos dias. Lembrando que estamos iniciando o aquecimento, né? A preparação. Vamos nos ver todos os dias. Vou fazer o possível para ser de manhã, à tarde e à noite, para que a gente comece, né, a entender, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, para que vocês possam se preparar, assim como eu estou me preparando, para o nosso workshop Fotógrafo 7K, tá bom? E nessa live vamos falar sobre os 3 pilares do método XV, que é o meu treinamento, que é o meu curso, tá? Basicamente o que eu vou falar para vocês, eu vou dar um mini curso aqui para vocês, tá? Vou falar para vocês o que me fez, né, o que me faz faturar mais de 7 mil reais todo mês com ensaio de 15 anos e principalmente, tá? O que me faz ser um profissional reconhecido, um profissional de sucesso aqui na minha região e principalmente poder realizar os meus sonhos através do meu trabalho, através de um trabalho sério, honesto e dedicado, porque é uma das coisas que eu falo, se você não for dedicado, se você não querer fazer acontecer, não vai ser um curso, não vai ser vídeos na internet, não vai ser uma dica, não vai ser um mentor que vai fazer com que você cresça, tá? Isso eu sempre tive aqui pra mim, eu sempre me dediquei nos meus trabalhos justamente por isso. E foi me dedicando que eu criei um passo a passo, eu criei um método, eu criei uma estratégia na qual eu venho aplicando nos últimos anos para sair da fotografia de casamento, onde eu estava, né? E hoje poder focar e só atender ensaios de 15 anos. Lembrando que ontem eu não fiz live nem segunda, justamente porque eu estava fotografando ensaios de 15 anos, tá? Segunda-feira eu fotografei um ensaio das 2 horas da tarde até as 8 da noite. E ontem também, das 2 da tarde até as 6 horas da noite, então estava muito cansado. Como começar o trabalho de fotografia com o Instagram? Luiz, fica aí mais tempo, que daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, para eu responder vocês. Inclusive, a sua pergunta ela vai estar respondida durante o que eu vou falar hoje aqui, que inclusive um dos 3 pilares, né, do meu treinamento, do método XV, que é o tema, né, do workshop Fotógrafo 7K, é justamente esse. Porque a minha principal estratégia hoje para captar cliente é o Instagram. É a forma na qual eu me apresento para os meus clientes no Instagram. Mas para eu não perder o fio da meada aqui, vamos continuar. E qual é o principal, assim, dos 3 principais pilares do método XV, qual que é, assim, o predominante, vamos se dizer assim, tá? O contexto. Você precisa dominar um processo, tá? Porque o que sempre me atrapalhou e o que sempre foi difícil para mim na fotografia é desenvolver um processo. Falar, olha, para eu ter um bom trabalho eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu não tinha um processo. Eu era praticamente, eu ia de acordo com o que vinha com os clientes. Então assim, eu não tinha uma captação de cliente bem feita. Eu não fazia tráfego pago, eu não fazia vídeo na internet. Eu simplesmente assim, sempre contei muitos anos da minha carreira com o boca a boca, né? Que é os clientes que eu atendia e me indicar para outros. E funcionou, graças a Deus eu sempre atendi bem, sempre tive bons atendimentos, eu sempre priorizei atender bem os meus clientes, então eu sempre tive, o boca a boca me sustentou por muito tempo. Mas sabemos que nos dias de hoje, atender bem é uma obrigação do fotógrafo, tá? E dentro do método XV, justamente eu passo para vocês um passo a passo do que você tem que fazer do começo ao fim para que você tenha um resultado satisfatório no final. E é o que vamos falar hoje aqui, tá bom? E o que é dominar o processo? É justamente, como que eu vou? O processo na minha cabeça ele funciona assim: captar cliente, gerar desejo, captar cliente, atendimento e fotografar. Tanto que eu achava que fotografar era tipo o auge da profissão de fotógrafo. Hoje, com tanto de empreendedorismo que a gente tem que ter, com tudo que a gente precisa saber para tocar uma empresa,
Eu sei que fotografar é tipo 10%, 15%, no máximo 20%. No meu atendimento é porque eu gosto muito de fotografar, então ele acaba sendo um pouco mais igual. Os últimos ensaios eu tenho durado bastante porque eu gosto. Porque fazendo, foi essa forma que eu vou falar isso muito e vou ensinar aos meus alunos muito isso. Que não adianta você querer ter um faturamento bom, ser bem remunerado com a sua fotografia, só fotografando rapidinho, tá? Não, na minha cabeça não tá de acordo, tá? O ensaio ele tem que ter um começo, meio e fim digno do valor que a cliente investiu em você, tá? Letícia, vai ficar salva sim, fica tranquila, tá? Se você não puder ficar até o final, mas fica por aí. Se você não puder, a live vai ficar salva sim. Então, hoje eu tenho um processo de atendimento na qual eu sento com a minha cliente, eu falo com ela tudo o que eu preciso falar. Então eu sei, eu preciso começar aqui e terminar aqui. Tanto que assim, se eu consigo trazer a cliente na minha sala, raramente ela vai sair daqui sem me contratar. Pode até me contratar depois, eu vou pensar e tal, mas ensaio de 15 anos, com casamento isso acontecia muito. E é por isso que, cara, foge dos casamentos. Quem confia no meu trabalho, confia no que eu tô falando para vocês, assistem o Workshop 7K. O link tá aqui na bio para quem ainda não se inscreveu, tá? Eu garanto para você que desde que eu passei a fazer o passo a passo que eu vou falar para vocês hoje aqui, eu não sofro mais, não preciso mais ficar correndo atrás de casamento, até porque aqui na minha região, eu já falei em outras lives, eu saí do casamento justamente porque é um nicho que demanda muito esforço mental, físico, né? Muitas horas de trabalho, e não tem nenhum problema com isso, tá? Quem gosta, e eu gostava muito, só que eu passei a não gostar mais, passei a ver que eu com a experiência que eu tinha, e com a expertise, com o conhecimento, eu poderia ir para outras áreas. E no 15 anos, eu vou falar em todas as lives isso para vocês. Gente, muitos fotógrafos não enxergam o 15 anos com o devido valor que ele tem, com o poder, a quantidade de clientes que você pode captar. E, assim, as meninas, elas querem ser fotografadas. Hoje, em épocas de Instagram, claro que o celular, ele, né, para esse nicho de adolescentes, ele tá muito mais competitivo com o fotógrafo. Mas com o passo a passo que eu tenho e com tudo que eu vou falar para vocês, olha, por experiência própria, as meninas que consomem e que veem os trabalhos que eu posto, eu tenho inúmeros depoimentos aqui de meninas que que não são clientes minhas, que vão ser, que são clientes de outros colegas e vê o meu conteúdo e expõe que ficou arrependida de não ter me contratado. E é isso que eu queria muito pro meu trabalho, sempre quis, tá? Então é isso, dominar o processo é saber o que você tem que fazer do começo ao fim, desde o gerar desejo nas meninas até você entregar o trabalho para quem te contratou, tá? E é exatamente isso que eu ensino dentro do método XV, tá? E qual que é os benefícios de você dominar o processo, tá? Primeiramente, assim, o primeiro passo de um processo bem estruturado é você fazer bem feito, tá? Óbvio que tudo que você sabe que você precisa fazer do começo ao fim, ele vai ser feito da melhor forma, tá? Tanto que, assim, eu já vi muitas meninas falarem pra mim que os colegas que elas contrataram não sabiam ajudar elas com as poses. Essa é uma das coisas que as meninas mais falam comigo quando elas vêm me chamar no direct, né? Ou responde caixinha de perguntas, essas coisas. E isso era uma dificuldade minha também. Eu não foi sempre que eu fui bom em pose, em direcionamento. Só que eu vi que eu precisava ser. Então eu passei a estudar expressão corporal, passei a estudar muito a questão de pose, do que as meninas gostam. Não adianta você achar que pose vai ser sempre a mesma. Hoje as meninas querem coisas diferentes para que é a moda, é o que está acontecendo hoje. Então ela quer foto sentada, ela quer foto pulando, ela quer foto com fumaça, ela quer foto escorada, sentada, em pé. Então assim, você precisa dominar.
Você precisa saber. E eu tenho um processo na minha cabeça. Eu tenho um processo na qual eu começo aqui e termino aqui. Eu ajudo a escolher as roupas justamente para que esse processo seja concluído, tá? Então, é bem isso. Começa por aí. Eu sei o que precisa ser feito do começo ao fim. E aí, lá, quando às vezes dá branco, alguma coisa assim que acontece, eu também tenho um processo para isso. Né? Que eu tenho as minhas cartas na mangas, que eu também levo, eu não escondo. Eu já falei em alguns vídeos lá no canal do YouTube mesmo, tá? Que o fotógrafo, ele não tem que ter vergonha, ele tem que ser eficiente, tá? Então, quando você domina um processo, que você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que a sua cliente quer, é por isso que eu tenho formulários que eu mando para elas responderem, é por isso que eu ajudo a escolher a roupa, porque nesse processo todo, quando chegar a hora do ensaio, eu tenho certeza do que ela quer, do que ela gosta. Então eu não tenho como errar. E se você errar, tudo bem, acontece. É um processo, você vai fazer isso no começo a gente erra mesmo. Os primeiros ensaios de 15 anos mesmo, as minhas clientes mal postavam as fotos que eu entregava e tá tudo certo. Hoje, graças a Deus, elas ficam ansiosas com todo o conteúdo que eu entrego para elas. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Com esse processo, com o que eu vou falar para vocês daqui a pouco, você vai ter muito cliente. Você vai ter pessoas te procurando, né? Hoje mesmo eu levei meu carro na cidade vizinha aqui mais cedo porque eu bati o carro e tudo. Quando eu tava fora, né, teve clientes que assim, nem falou comigo. Ela me viu na internet e veio aqui no meu estúdio, tá? E eu não tava aqui para atender, mas eu já atendi ela pela internet. Então assim, ela já veio para fechar praticamente, tá? Ela falou que eu já fotografei uma outra filha dela, né? E aí ela falou que a gente vai fotografar novamente o aniversário da outra filha. Então assim, as clientes te procuram, tá? Quando você faz um processo constante, principalmente, tá? Você precisa estar sempre na internet. Não adianta achar que aquele processo de antigamente de divulgar na rádio, revista, não é isso mais. Dentro do que eu ensino, do que eu acho que tem que ser feito, o Instagram é uma ferramenta importantíssima para você, tá? Para nós, tá? Eu uso muito o Instagram para isso, tá? Estou migrando também para TikTok, essas coisas, mas o Instagram ainda é a plataforma mais adequada para esse tipo de serviço que a gente vende, que é fotografia de ensaio, tá? Então, quando você passa a mostrar os seus trabalhos, que é uma das coisas que um dos pilares, né? Os 3 pilares do método XV, basicamente, ele você precisa dominar o seu equipamento, independente se ele é um equipamento de ponta, ou se ele é um equipamento médio, ou se você está começando na fotografia. Você precisa dominar o seu equipamento, independente de se ele é um equipamento muito, muito bom ou muito, muito limitado. Domine. Dentro do método XV mesmo, dentro do meu treinamento, tem um módulo só de equipamento básico e outro módulo com equipamento que eu uso hoje. Justamente para que você veja que é possível entregar fotos lindas, impactantes para sua cliente, tá? Então, o primeiro pilar do método XV, basicamente, é esse. Você precisa... Tô querendo iniciar, mas não sei se crio outro Instagram ou continuo com esse, pois os outros iriam começar do zero. Se você... Só parando o que eu tava falando aqui, Luiz, se você começar do zero ou partir do seu, em tese vai dar na mesma. Porque se o seu perfil é pessoal e você passar a usar ele profissionalmente, vai dar na mesma. Eu usaria o seu próprio, que você já tem, que foi o que eu fiz. Quando eu comecei a divulgar no Instagram o meu trabalho, eu simplesmente ocultei algumas coisas pessoais, deixei só de trabalho e a partir dali eu passei a postar só coisas de trabalho, tá? Eu, na minha opinião, não mistura conteúdo. O feed é só trabalho, é seu portfólio. Nos stories, sim, aí você pode postar, igual hoje eu posto nos meus passeios de família, eu posto coisas da minha filha, eu posto coisas minha, pessoal, isso eu posto no stories. Stories, você
engaja com quem já te segue. Feed é específico de portfólio. E aí Reels, essas coisas é para fazer com que você... uma coisa que você tem que entender no Instagram. Stories não vai te trazer novos seguidores. Stories é para você engajar com quem já te segue. E é por isso que o Stories ele é poderoso, para você fazer isso, para você mostrar o dia a dia, mostrar bastidor, mostrar que você está estudando, mostrar que você tá se dedicando, mostrar que você está comprando coisas novas, mostrar que você está fazendo acessórios, essas coisas. Feed é para mostrar o seu trabalho pronto, ou mostrar bastidor, no caso do Reels. Reels ele é poderosíssimo para quem tem condição de gravar os bastidores do ensaio e postar. Para mim funcionou muito, eu cresci demais o meu perfil aqui na minha região, mostrando os bastidores. E foi exatamente essa ferramenta que me fez ser tão forte como o ensaio de 15 anos aqui na minha região. É mostrar os bastidores, tá? Então eu continuaria com o seu, apenas... ocultaria as publicações do feed, que são coisas pessoais sua, e aí partiria no feed só coisas profissionais. E aí coisas pessoais, seu dia a dia, essas coisas, você posta nos stories, tá? Então, como eu estava falando, o módulo inicial do método XV é equipamento, tá? Independente se você tem lente do kit ou lente mega ultra top, isso não faz diferença para o cliente, tá? Principalmente dentro do outro pilar, que o posicionamento e iluminação, é algo que sempre me fez ser destacado aqui na minha região, tá? Assim, falo com propriedade, poucos colegas usam a iluminação aqui na minha região tão bem quanto eu faço. E eu não levo equipamentos ultra high-tech, não. Eu uso flash simples, rádio flash simples. Não é nada ultra assim. A única coisa é que eu sei usar. Então, a partir do momento que você domina o equipamento e sabe usar, a sua iluminação, você iluminar bem, ter uma fotografia bonita e ter uma fotografia bem posicionada, porque assim, o meu trabalho ele é pautado... Boa tarde, Custódio. O Fábio também entrou aí. O meu trabalho, né, eu não busco moda. Eu não vejo assim, eu tenho que usar a iluminação que está sendo usada hoje. Eu tenho que usar a iluminação natural porque hoje é o que todo mundo gosta. Não, aqui na minha região eu sempre fui pautado por... As minhas fotos são muito bem iluminadas, as minhas fotos são muito bem coloridas, assim, eu não gosto de trocar a cor das coisas. E essa é a personalidade do meu trabalho. Eu nunca mudei. Há 9 anos, desde o meu equipamento básico até hoje, com o equipamento que eu sempre quis ter, que eu tenho, eu sempre fui dessa forma. Eu sempre usei flash. Desde o meu primeiro ensaio até hoje, eu sempre usei flash. E às vezes que eu tentei seguir a moda, não levando flash ou não tentando usar flash, eu me arrependi porque eu não gostei do meu trabalho. Tá? Então, um dos pilares do método XV é justamente iluminação e pose. Você dirigir a sua cliente, que é uma das coisas que eu sinto que mais as pessoas têm dificuldade, mais querem aprender. E que eu acho que não é o principal. É um dos itens principais, mas não é o principal, tá? Mas que assim, quando você começa a entregar uma boa pose para sua cliente, quando você começa a entregar uma fotografia bem iluminada, ela não vai querer saber se você... E nem vai sentir diferença se você usa lente do kit ou você usa uma 24-70. Ou você usa uma lente do kit ou você usa uma 50 1.4. Tô falando essas porque são as lentes que eu tenho, tá? Então, o fato de ter bastante luz natural não disse que não quer dizer que não se possa usar luz artificial junto. Faz toda a diferença. Exatamente. Exatamente. Hoje a minha luz principal é um flash com um octabox da Triopo e a luz do sol. Essas são as luzes que eu uso durante 80% do meu ensaio. E os 20% que são a parte da noite, porque sim, o meu ensaio começa no sol forte e termina à noite, aí sim, aí eu uso um LED como luz de recorte, eu tenho usado bastante. Eu uso 2 flashes para usar uma iluminação mais arsênica, né? Uma iluminação mais artística. Aí sim, aí entra as técnicas
que aí você também sempre foi um dos fatores aqui de diferenciar o meu trabalho dos meus colegas, né? É o fato de, assim, quando eu comecei a fotografar, eram raros os fotógrafos, eu ouso a dizer que nenhum estendia os seus ensaios até a noite, porque acabou a luz do sol, acabou o dia, acabou o ensaio. No meu trabalho não, acabou a luz do sol e é aí que começa, eu boto flash para todo lado, eu faço a minha luz. Então esse é um dos pilares, né, um dos tão importantes pilares dentro do meu treinamento, que é iluminação e pose. Pose, né, o direcionamento. Hoje eu sou uma das pessoas que eu julgo que mais mostra isso aqui na minha região, tá? E aí vai entrar, eu gosto de pose natural, eu gosto de foto espontânea. E o que é foto espontânea para você? O fato da pessoa já estar no ensaio fotográfico, ele já não está espontâneo, tá? É diferente. Então, o meu trabalho, eu gosto de poses bem feitas. Isso eu não preciso fazer o que todo mundo faz. E você também não precisa fazer o que todo mundo faz, tá? Não é porque todo mundo acha lindo fotos espontâneas que você tem que fazer. Eu nunca fiz fotos espontâneas. Não é pra mim. Eu gosto e o meu trabalho, ele é pautado e funciona, tá? Funciona porque eu tô falando pra vocês que funciona. Eu hoje, graças a Deus, saí do absoluto zero, não tinha nada, não tinha equipamento, pedi cartão emprestado do patrão da minha namorada, que hoje é minha esposa. Na época, nem meus familiares tinham cartão para eu comprar uma câmera. Pedi pro patrão da Alice para comprar o equipamento. Parcelamos em 24 vezes. Então eu sei o que eu tô falando para você, porque eu passei o que a maioria dos colegas passam hoje quando começa. Foi difícil para mim, como é difícil para a maioria dos fotógrafos. São raros os fotógrafos que já têm família rica e que já começa aí com um equipamento top, não é, o Fábio? Não sei se ele tá por aí também. Mas são raros os casos. Então eu também comecei com equipamento básico, depois troquei de câmera para uma mais ou menos, depois uma mais ou menos melhor, e hoje, graças a Deus, temos 3 full frames aqui no estúdio. Eu tenho 2 D750, uma lente grande angular, uma 24-70, que é o que eu uso quase em todos os trabalhos. O Fábio tá por aí. O Fábio tem um equipamento de guerra. Vixe, não tem. O Fábio é um inscrito antigo do canal, mora aqui perto da minha cidade. Já tive o prazer de convidar ele para participar de alguns trabalhos comigo. Mas o Fábio tá indo pro direito, né? Tá estudando direito aí. Mas é isso. Você, né, o segundo pilar mais importante dentro do método XV é justamente esse: iluminação e pose. Hoje eu pratico muito o espelhamento. E eu mostro muito isso nas aulas práticas do curso. E eu vou falar, e eu vou mostrar, né, nas aulas do workshop 7K, do workshop Fotógrafo 7K, justamente isso. Vai ter se eu não me engano, a segunda aula vai ser essa aula prática, onde eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu dirijo, tá? Então, e a iluminação, vocês, quem aí não me segue ainda lá no Instagram, no YouTube, lá tem muito conteúdo para vocês verem isso na prática também, tá bom? E o principal que me fez hoje ter redes sociais com números muito bons para a região onde eu estou, tá? Hoje, fotógrafos aqui na minha região, não são poucos os que têm a quantidade de seguidor que eu tenho e principalmente seguidor da minha cidade, seguidor que pode comprar de mim. Porque hoje o Instagram, ele é usado de forma errada, muitas das vezes, na minha opinião. Tá? As pessoas, elas querem muito questão de like. Eu quero ter like, eu preciso de like. Mas se você só ter like e não ter cliente, não vai mudar em nada, né? Foi aí que eu criei o concurso de 15 anos, tá? Que é basicamente hoje a estratégia principal na qual eu faço a captação das minhas clientes, tá? Então, com o concurso, que é o que eu explico no ensino passo a passo, texto por texto, frase por frase, tudo que você precisa fazer para você ter não só cliente, mas ter portfólio. Você que não tem portfólio, Robson, mas eu não fotografo meninas de 15 anos, e é difícil conquistar as meninas, convidar as meninas. Com o concurso que eu faço, e eu faço a cada 2 meses aqui, e eu indico, né, para os meus alunos fazer a cada 2 meses, porque é o tempo
de um para o outro necessário para que você atenda as clientes que fechou com você e tal. Com o concurso, tá? No primeiro que eu fiz, em uma semana eu ganhei mais de 5.000 seguidores no Instagram. E seguidores aqui da minha região, pessoas que não conheciam o meu trabalho. No segundo eu já ganhei 4. E no último agora que eu fiz, eu ganhei mais 4.000 seguidores. E eu saí de 4.000 seguidores, hoje eu tô com 12. Eu tô chegando a 12, tô com 11 e pouquinho. E todas as vezes que eu faço o concurso, eu encho a minha agenda de ensaios fotográficos. Aí você vai me perguntar, por que, Robson? O primeiro ponto, o meu perfil do Instagram ele já está preparado para vender para as meninas. Tem foto, bastante foto dos meus trabalhos lá. Tem Reels, tem dicas, tem stories todo dia sendo postados os bastidores. Tem Reels. Ah, então você posta dancinha, Robson? Não, eu não posto dancinha. Eu não sou o cara da dancinha. Até porque não é minha vibe. Por mais que eu sou bem extrovertido e tal nessa questão, quando envolve o meu trabalho, eu posto Reels dos meus trabalhos, né? Dos bastidores, de antes e depois, do lugar versus foto, que é o que a nossa categoria, nós fotógrafos, deve postar. Tá? Ah, você precisa de dancinha? Se você se sente legal e acha que o seu público gosta, posta dancinha, qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Hoje em dia o problema é não ter dinheiro para pagar os boletos. Hoje em dia o problema é você trabalhar igual um condenado e não ter dinheiro na conta. Tá? Então, você trabalhar muito e não poder, né, proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus clientes. Isso eu estou falando da nossa categoria de fotógrafo, tá? Então, a partir do momento que você estrutura o seu Instagram, primeira coisa que você precisa fazer é estruturar o seu Instagram. Ter uma boa foto de perfil, uma foto que comunica, tá? Antes eu tinha uma foto engessada, que era uma foto de perfil própria para casamentos. Ela transmitia essa questão de responsabilidade, autoria, poder. Hoje, a minha foto de perfil, ela comunica com as meninas, que é o que eu sou para elas. Eu sou o tio, eu sou o cara engraçado, eu sou o cara que ensina as poses. É isso que eu sou para elas. Então, o meu perfil tem que mostrar isso. Se você é um cara mais centrado, mostre isso no seu perfil. Não minta para as pessoas que estão no seu perfil, porque elas vão te contratar. Principalmente se você se inscrever no Workshop Fotógrafo 7K, aqui, o link está aqui na minha bio. Você vai aprender a gerar desejo nas suas clientes. Eu vou mostrar para você como que elas vão te contratar e você tem que ser a pessoa que você mostra para elas. Porque também tem muito disso. A pessoa é uma coisa na internet, pessoalmente ela é totalmente outra, tá? Então, não seja essa pessoa. E aí, quando você começar a fazer os concursos, aí, meu amigo, é rede social bombada, é gente querendo te contratar. A partir do momento que você fizer o primeiro, você não vai querer parar. Eu me viciei. Quando eu fiz o primeiro, que foi quando eu comecei a estruturar esse método para criar um curso para vocês, eu jamais pensei que as minhas redes sociais se tornariam o que elas se tornaram hoje. Mas quando eu fiz o primeiro concurso, eu quis fazer outro logo em sequência, de tão bom que foi. Tão bom ver as pessoas conhecendo o meu trabalho, ver o meu Instagram crescendo, ver as pessoas querendo me contratar, né? Ver as pessoas desejando. Nossa, eu não conhecia você. Nossa, eu não conhecia você. Um dos pilares do método XV é justamente mostrar você para as pessoas da sua região que não te conhecem. Porque o maior problema a maior dor dos fotógrafos hoje é não conseguir ser conhecido, né? Ser reconhecido. Quando eu comecei, há 9 anos atrás, eu falava para Alice, eu quero que as pessoas, quando precisarem, quem é os fotógrafos da cidade? Eu quero ser o nome. Eu quero, tem fulano, e o Robson e a Alice. Eu queria. Hoje, graças a Deus, os nossos nomes são os primeiros a ser citados. Por quê? Porque a gente fez tudo isso, tá? Então, dentro os 3, só recapitulando, os 3 pilares do método XV é dominar equipamento, equilíbrio, iluminação e direcionamento da sua cliente e o concurso, né? E saber ter e redes sociais que vendem, tá? O concurso, todos produção de conteúdo,
Tudo isso eu ensino dentro do método, tá? E eu vou falar para vocês o passo a passo no workshop Fotógrafo 7K. Quero convidar você, são 3 aulas inteiramente gratuitas, online. Eu não vou te vender nada, tá? Eu não vou te vender nada, eu quero mostrar para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão assistindo as 3 aulas, vocês vão entender e vão poder aí aplicar aí no trabalho de vocês já, para que vocês já tenham os primeiros resultados, tá? E lembrando que para você que ainda não se inscreveu, o link tá aqui na minha bio, tá? Do Instagram. Você que tá no YouTube, o link tá na descrição. E eu espero vocês lá e até mais tarde, tá bom? Essa foi a live. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. Eu não sei se eu respondi todo mundo, tá? Mas acredito que sim. E é isso. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau.